Desde que eu acompanho o cinema, se fala numa possível adaptação do jogo Dungeons and Dragons e agora, até que enfim, esse filme chegou. É um filme que eu sei que é daqueles que já vem pro cinema com muita expectativa, principalmente de fãs que passaram a vida jogando esse jogo. E eu já preciso adiantar que eu não sou uma dessas pessoas e a proposta desse vídeo é analisar essa obra como filme para saber se ele funciona como uma obra cinematográfica e não necessariamente se apegar em questões em relação à adaptação do jogo. E o que eu posso dizer com muita felicidade é que como filme, Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes funciona muito bem, principalmente porque eu acredito que ele consegue ter uma personalidade própria. Quando você assiste ao filme, você não tem aquela impressão que a gente tem várias vezes quando a gente está assistindo a diversos blockbusters de que você já viu aquilo antes. Pelo contrário, você tem, por mais que o filme siga, obviamente, alguns caminhos já bastante traçados por longas de fantasia e de aventura, uma impressão realmente de estar visitando, de estar conhecendo um mundo novo, um universo que você não tinha transitado ainda, e isso é algo muito legal. Precisando recuperar uma relíquia perdida e sua filha sequestrada, o ladrão arpista Edgin, Chris Pine, reúne uma trupe que inclui sua melhor amiga Helga, Michelle Rodrigues, o sorcerer Simon, Justice Smith, e a druida Doris, Sophia Lillis, para uma jornada épica, precisando vencer o traidor Forg, Hugh Grant e forças milenares do mal. Algo que eu acredito que coloca esse filme num lugar de exclusividade diante dos seus pares, né, dos outros filmes que transitam pelos mesmos gêneros que ele, é um senso de humor muito particular que o filme exibe. A dupla de diretores que veio da comédia, que são o John Francis Daley e o Jonathan Goldstein, conseguem fazer algo que é muito importante pra mim, pra experiência desse filme, que é, eles sabem que não dá mais em 2023 pra fazer um filme de fantasia épica que se passa ali naquela versão fantasiada, idealizada da Idade Média, como O Senhor dos Anéis fez há 23 anos. Mas eles também não optam por uma facilidade que muitos filmes acabam abraçando hoje em dia, que é o de optar pelo humor metalinguístico. É meio que garantido que se você fica fazendo piadinhas com você mesmo, se você fica dando aquelas piscadinhas pro público, falando, olha gente, eu sei que isso aqui é absurdo, eu sei que isso aqui é ridículo, mas venham comigo, acaba ficando mais fácil despertar o riso, mas por outro lado, obviamente, retira muito da imersão, retira muito daquela sensação realmente de suspensão da descrença e de acreditar naquele universo no qual você tá. Esse filme aqui, pelo contrário, consegue realmente acreditar na sua própria mitologia e isso faz com que, como eu falei, a gente participe da experiência de uma maneira muito mais deslumbrada com o que a gente tá assistindo, mais o senso de humor que os personagens exibem é um senso de humor muito autodepreciativo, muito autoirônico. Então, o tempo todo, eles estão fazendo piadinhas sobre eles mesmos e isso é muito divertido, vem em parte do roteiro, claro. Por exemplo, sempre no final de uma cena um pouco mais séria, tem uma tiradinha ou outra. É claro que em alguns momentos elas funcionam melhor, outros momentos elas funcionam menos, mas que nos fazem realmente aliviar daquela tensão. Então são muito mais alívios cômicos do que uma abordagem de humor constante como fazem os filmes da Marvel, por exemplo. Então tem um momento lá que um personagem fala que não, que ele não vai fazer aquilo por dinheiro, aí ela olha e fala, então tá bom, então eu fico com a sua parte, sabe? Então são piadinhas rápidas, são piadinhas que em nenhum momento você vai ficar rachando de dar risada, não é o foco do filme, mas o filme tem esse senso de humor que vem também, como eu falei agora da Michelle Rodrigues, dos atores. O elenco tá muito bem. O Chris Pine é um cara que sempre imprime bastante carisma, bastante bom humor aos personagens que ele encarna, e aqui ele vive não um herói, mas um anti-herói bastante cínico, e eu acho que esse cinismo dele dá um tom muito legal pro filme. Por exemplo, tem um momento em que alguém faz algo por ele, se sacrifica por ele, e aí ele fala assim, ah, mas eu sei que você faria o mesmo por mim. E antes do personagem do Chris Pine falar aham, e a gente sentir a ironia na fala dele, a gente já sabe que ele não faria. Então é um personagem que ele é bastante divertido por não ser aquele personagem que é 100% incorruptível. Ele é sim corruptível, ele tem um preço e eu acho que isso dá mais camadas de vulnerabilidade, inclusive pra ele, até porque ele é meio que um paspalho. Assim como o personagem do Hugh Grant, que vive o Forg, que é um dos vilões, talvez o principal vilão, mesmo não sendo o mais forte. E
e o mais ameaçador de uma maneira também muito divertida e também como um paspalhão. Ele é um cara atrapalhado. Ele é um cara que não tem o poder que ele acredita, ou será que não acredita ter? Acho que não. Mas ele vive esse cara que é um cara atrapalhado, mas que tem aquela linguagem, que tem aquela entonação, aquela dicção aristocrática do Hugh Grant. E é um outro ator que tem um senso cômico muito legal, assim como a Michelle Rodrigues, que vive aquele personagem que ela sempre vive, né, da durona, que é muito mais forte e muito mais bruta do que qualquer pessoa espera dela. O Justice Smith também tem uma participação muito grande na comédia por ser um personagem muito inseguro, e a Sophia Lillis é a única que faz uma personagem um pouco mais séria, mas a Dork, que é a personagem dela, também tem uma importância grande pra história. Os cenários do filme são embasbacantes. A gente vive numa época em que o CGI tá ficando cada vez pior, principalmente da pandemia pra cá, quando o modo de produção de Hollywood mudou bastante. A impressão que eu tenho é que pra lucrar mais, os grandes estúdios têm se contentado, e o público também, com efeitos que não são tão convincentes quanto eram 10 anos atrás, por exemplo. Mas aqui o filme surpreende por ter aquelas paisagens que são maravilhosas e que é claro que combinam locações que são lindas mesmo por natureza com efeitos em CGI. Eu gosto muito do fato de que quando a gente vê alguns monstros, algumas criaturas de perto, a gente vê que são animatrônicos. Tem um momento em que um personagem retira um gato de dentro de um peixe gigante e a gente vê que aquele peixe é um animatrônico. Isso faz toda a diferença, que a gente sente a fisicalidade daquele animal, que não é uma criatura criada 100% em computador. O nosso olho é capaz de perceber isso, e isso também é algo que tem ficado cada vez mais raro no cinema blockbuster de Hollywood. E uma das provas de que esse filme funciona muito bem como aventura e como fantasia é que ele tem vários set pieces, que são aquelas cenas completinhas em si mesmas, né? Sequências de aventura que tem começo, meio e fim, e que podem funcionar como mini curtas-metragens dentro do filme, que funcionam muito bem. Tem um momento, inclusive, que dá pra elogiar muito os diretores e o diretor de fotografia, que é quando a Dork tá sendo apresentada pra gente, a gente tá descobrindo o poder dela, que ela pode se transformar em outros animais, e aí a câmera acompanha ela por vários ambientes, entra, sai e se transformando em vários personagens diferentes, em vários animais, e a gente vai acompanhando ela com a câmera à medida em que ela foge, os outros personagens tentam capturar ela, e essa sequência alterna planos mais fechados, planos mais abertos, movimentados, travelings pra frente, travelings pra trás, e é muito empolgante e muito bonita também do ponto de vista visual. Já em outro momento, outra sequência que é muito divertida é aquela que se passa no cemitério e eles têm que ressuscitar os mortos lá pra fazer perguntas. A gente entende muito bem a regra do que eles estão fazendo, né, que o morto só pode voltar à morte depois de responder 5 perguntas, e isso é usado de uma maneira muito inteligente pelo filme pra fazer, de novo, humor, com uma cena que avança a história pra frente. Então a gente sabe o que tá em jogo, a gente sabe o que aquilo vai gerar, mas ao mesmo tempo é uma cena muito divertida e também que conta com um trabalho de maquiagem que é, de novo, muito bem feito por ser físico e não 100% digital. Gosto muito da inventividade daquela outra sequência em que eles têm 2 portais de teletransporte. De novo, a gente também entende a regra simples daquele dispositivo, que é que ele só pode transportar os personagens para um outro lugar ao qual eles tiveram acesso visual, e a gente acompanha os personagens tentando invadir uma fortaleza lá, invadir a cidade usando aquele portal, e é muito divertida, principalmente, como eu falei, porque a gente entende qual é a regra do jogo e o filme utiliza essa regra e utiliza esse dispositivo de uma maneira inventiva e de uma maneira cheia de possibilidades. Gosto muito também da sequência dentro da caverna, que é uma sequência, inclusive, que parece um aceno pro Senhor dos Anéis e pro público pra falar, olha gente, a gente não é o Senhor dos Anéis e a gente não tá tentando ser, porque é uma sequência que parece muito a sequência de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, nas Minas de Moria, quando os personagens enfrentam aquele demônio de fogo, que eu não lembro o nome, e aqui eles enfrentam um dragão, o que remete ao Hobbit também, mas é um dragão obeso, é um dragão todo atrapalhado, e de novo, essa é uma cena muito ilustrativa, porque ela é ameaçadora, aquele dragão e tudo que acontece, todas as atrapalhadas inclusive dos personagens que os colocam em perigo ainda maior, fazem com que a gente sinta a tensão, que a gente sinta o que tá em jogo, a ameaça que eles têm enfrentado, e ao mesmo tempo é uma sequência divertida
divertida, engraçada. Ou seja, todos esses elementos que eu citei aqui combinam pra criar um filme que tem vida própria, que tem personalidade própria, que tem personagens que são divertidos, bons atores, bons cenários, bons efeitos. É um filme bastante competente que me surpreendeu positivamente. E eu quero que vocês venham aqui me dizer, vocês assistiram ao filme? Gostaram ou não gostaram? Concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica? E claro, não se esquece de dar um like nesse vídeo. Desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone pra você clicar em cima e se inscrever no canal. E não se esquece de clicar no sininho em sempre, pra sempre receberem as notificações de vídeos novos por aqui. E desse lado aqui eu vou deixar o link pra uma outra crítica que tem a ver com essa aqui pra você assistir logo na sequência, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!